Oi pessoal, eu sou a professora Maria Clotilde Tavares, do Laboratório de Neurociência e Comportamento do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Vocês vão ver um pouco do que nós desenvolvemos em termos de pesquisa no nosso laboratório. O Laboratório de Neurociência e Comportamento pertence ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. O Laboratório de Neurociência e Comportamento é formado por docentes, pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação que desenvolvem uma série de pesquisas na área das neurociências. A neurociência é uma área científica que integra várias áreas da ciência, como a psicologia, biologia, química e física. Ela estuda o sistema nervoso, suas estruturas, como ele se desenvolve e funciona. Isto inclui o cérebro, a medula espinhal e as redes de células nervosas ou neurônios, que são as células responsáveis pela comunicação dentro do próprio sistema nervoso. Dentre as várias linhas de pesquisa do Laboratório de Neurociência e Comportamento, têm sido investigadas a cognição e, mais especificamente, as funções executivas. A cognição se refere ao processo da aquisição do conhecimento que ocorre por meio da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Em outras palavras, a cognição diz respeito à nossa razão, e esta, por sua vez, está sempre associada a uma emoção. Razão e emoção são as funções mais complexas que o nosso cérebro é capaz de realizar. No domínio da cognição e da razão estão incluídas as funções executivas, aquelas que nos permitem raciocinar, fazer planos, resolver problemas, fazer cálculos mentais, formular objetivos e planos de vida, prestar atenção ao mundo e às coisas que acontecem ao nosso redor, bem como manipular informações na nossa memória e ajustar o nosso comportamento diante das necessidades que surgem. Elas incluem 3 componentes centrais. 1. O controle inibitório, que consiste em ser capaz de inibir pensamentos e memórias inapropriados, conter respostas comportamentais automáticas e focar a atenção no que é mais importante em diferentes situações e ambientes. 2. A flexibilidade cognitiva, que consiste em conseguir pensar a partir de uma perspectiva diferente da nossa e ser capaz de alternar planos e estratégias de ação diante das necessidades que surgirem no dia a dia. E 3. A memória operacional, que é aquela que ajuda a selecionar, organizar, manipular e integrar informações na nossa mente, enquanto elas forem necessárias. Por exemplo, quando estamos na escola, podemos usar as funções executivas para planejar as ações necessárias para fazer uma tarefa que a professora de matemática solicitou. Nesse caso, usamos o controle inibitório para ignorar as distrações, focalizar a atenção na atividade e resistir à vontade de fazer uma outra coisa, como usar o telefone celular, por exemplo. Se estivermos tendo dificuldade ao resolver um problema de matemática de um jeito, podemos usar a flexibilidade cognitiva para encontrar soluções alternativas ou outras formas de resolver. Já a memória operacional também nos ajuda, pois permite recordar das etapas e realizar operações matemáticas mentalmente, de forma que seja possível resolver o problema matemático de forma adequada. Existem várias outras classes, sistemas, tipos e subtipos de memórias, além da memória operacional. Por exemplo, podemos memorizar algumas informações com as quais temos contato e depois de alguns minutos, horas ou mesmo dias, esquecê-las. Nesse caso, usamos a memória de curto prazo. Nós também podemos nos recordar de coisas que aconteceram há vários anos atrás, e nesse caso, usamos a memória de longo prazo. Esse tipo de memória é capaz de armazenar conceitos, conhecimentos gerais, episódios que aconteceram na nossa vida e até habilidades, como saber andar de bicicleta ou lembrar-se de como fazer um origami.
Assim como a razão, o processo de memória também está intimamente ligado às nossas emoções. Armazenamos com maior facilidade aquelas informações que têm um conteúdo emocional mais intenso, seja ele positivo ou negativo. E também aquelas informações que nos chamam mais atenção e necessitam ser utilizadas com maior frequência. As emoções, por sua vez, englobam sempre 3 aspectos: um sentimento, um comportamento e ajustes fisiológicos correspondentes que o nosso organismo realiza de forma automática. O nosso comportamento é guiado pelas emoções. Desse modo, somos especialistas em ler, reconhecer e interpretar emoções por meio das expressões faciais, e utilizamos informações corporais apresentadas pelas pessoas com quem interagimos no nosso dia a dia e informações contextuais do ambiente para interpretar o mundo à nossa volta e nos adaptarmos a ele. Durante as diversas tarefas que realizamos na nossa vida diária, usamos constantemente a cognição, razão, e a emoção, bem como as suas respectivas habilidades, como as funções executivas, no sentido de conseguirmos responder às demandas do ambiente de modo geral. É possível analisar a cognição e as emoções por meio do acompanhamento de suas manifestações orgânicas e comportamentais, assim como realizar o registro da atividade cerebral correspondente às mesmas, por meio de imagens ou do traçado eletroencefalográfico. Para investigar como esses 2 aspectos, cognição e emoção, se apresentam em indivíduos saudáveis ou em indivíduos que apresentam patologias que acometem o sistema nervoso e comprometem a sua vida diária, o Laboratório de Neurociência e Comportamento tem utilizado diversos métodos, instrumentos e técnicas, dentre as quais destacam-se a observação do comportamento, testes psicofísicos, testes neuropsicológicos, o eletroencefalografia ou EEG, a técnica de estimulação transcraniana por corrente contínua ou TDCS e a técnica de neurofeedback, que passaremos a comentar. O eletroencefalograma, conhecido pela sigla EEG, consiste no registro amplificado da atividade pós-sináptica dos neurônios, localizados na região mais superficial do cérebro de uma pessoa, o córtex cerebral. Essa atividade consiste em minúsculas variações de voltagem que produzem ondas captadas por pares de eletrodos colocados em locais padronizados do couro cabeludo. O nosso cérebro produz ondas o tempo todo, até quando estamos dormindo. Para que é utilizado o EEG? O eletroencefalograma é utilizado para a avaliação e classificação de distúrbios neurológicos, como a epilepsia, tumores cerebrais, demências e doenças degenerativas do sistema nervoso, bem como para investigar alguns dos distúrbios do sono, como, por exemplo, o sonambulismo. Com ele, conseguimos gerar resultados importantíssimos que nos ajudam a avaliar o funcionamento do cérebro. A técnica de neurofeedback se baseia no uso de aparelhos parecidos com o EEG, para o registro e análise automática da atividade elétrica do córtex cerebral. Assim, o participante consegue monitorar informações sobre o seu estado fisiológico e sobre o funcionamento de seu cérebro momento a momento, para que possa controlar a atividade do sistema nervoso central. E para que serve o neurofeedback? É utilizado em um considerável número de aplicações. No laboratório, também utilizamos a técnica de estimulação transcraniana por corrente contínua, conhecida pela sigla TDCS. A técnica consiste na aplicação de corrente elétrica fraca e constante, diretamente ao couro cabeludo por meio de um par de eletrodos, um positivamente carregado e o outro negativamente carregado. Por isso, dizemos que é uma técnica não invasiva de modulação da excitabilidade do córtex cerebral, pois ela induz alterações temporárias, isto é, reversíveis, na atividade de uma área específica do cérebro. Essas alterações podem gerar mudanças no desempenho dos sujeitos em tarefas diversas, para melhor ou para pior, e podem durar de poucos segundos a mais de 1 hora, dependendo da intensidade da corrente elétrica utilizada. E para que serve a TDCS? Ela é utilizada para o tratamento de diversas patologias,
como o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade, o transtorno do estresse pós-traumático, a desordem do pânico, depressão, zumbido coclear e doenças neurodegenerativas, como distúrbios do movimento, como por exemplo a doença de Parkinson, declínio cognitivo leve, doença de Alzheimer, além de quadros de dor e doenças vasculares do sistema nervoso, dentre outros.